Paz e graça, igreja. Boa noite. Como é que estão os irmãos? Tudo na santa paz? Glória a Deus. Motivo de alegria, mais uma noite, poder compartilhar a rica palavra de Deus, né? A incorruptível, né? E a última vez que eu trouxe a palavra aqui, nós tivemos uma palavra muito abençoada pela misericórdia de Deus. E hoje eu creio que não vai ser diferente. Assisti na quinta-feira o culto aqui, foi uma bênção, né? Nosso irmão Vladimir foi usado grandemente aqui com a palavra. Eu lá do meu carro estava assistindo e dando glória a Deus, como que Deus usou esse homem quinta-feira aqui. Foi uma palavra muito abençoada, muito forte. Eu gosto de palavras assim, palavras que nos despertam, nos levam à reflexão, nos corrige mesmo. O remédio bom é aquele remédio amargo. O remédio docinho não vale muito não, né? Eu gosto é do remédio amargo, porque esse é aquele remédio antigo que faz realmente diferença. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus, meu amigo Mateus, capítulo 10. E como de sempre, né, a palavra sempre testifica. Parece que Deus vai colocando uma palavra na sequência da outra, sempre testificando aquilo que tivemos no culto passado, né? E é muito bom isso, né? Quando a gente vê o poder do Espírito Santo trabalhando, né, sobre a vida de cada um que Ele coloca nesse altar para trazer a mensagem do Senhor. Então é motivo de alegria. Confesso para os irmãos que estou me adaptando a este novo altar aqui, porque eu fico olhando para essa rua aí, fica passando um filme na minha mente, na minha vida, de como eu andava nessa rua aí, o que eu fazia nessa rua aí, aqui mesmo, onde nós estamos, né? E aonde Deus me colocou, perto dessa rua, né? Então é algo que a gente tem que refletir, da onde o Senhor nos tirou, né? Colocou realmente num lugar alto, né? Da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou, né? Temos sempre que lembrar e olhar para trás e glorificar a Deus por isso, né? Então eu me lembro aí de quantas vezes eu estava perdido nessa rua aí, fazendo o que desagradava a Deus. E hoje Deus me dá o privilégio de estar no mesmo local, fazendo aquilo que agrada a Ele. Tem coisa melhor, né? Então eu creio que muitos que me conheceu nessa época, aqui nessa rua, vai me ver aqui, vai ficar meio chocado, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para quê? Para realmente testemunhar da glória de Deus nas nossas vidas, da transformação que Ele faz nas nossas vidas, não é mesmo? E é esse o tema de hoje, nós vamos falar muito a respeito disso, amém? Mateus capítulo 10. Glória a Jesus, Deus é bom. Deus é fiel. Nesse capítulo, nós vamos ver que o Senhor aqui prepara os seus discípulos para irem fazer a obra. Nós sabemos que os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus ali, sendo preparados para dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus iria voltar aos céus, iria voltar ao Pai, mas deixaria aqui aqueles que iriam, após ele, continuar a obra que ele estava fazendo, curando, libertando, transformando, ensinando o caminho da verdade, o caminho de salvação. Então, nesse texto que eu acho muito bonito esse texto, o Senhor vai dar ali para eles várias instruções para eles irem fazer este trabalho, dar continuidade, mas não mais com a presença de Jesus em carne e osso, mas o Espírito de Deus ia com eles, o poder de Deus ia com eles, né? E eles iam aprender a se virar sozinhos ali, fazendo essa obra. Então é um texto muito rico, muito abençoado, mas eu quero explorar dois versículos aqui desse texto,
E queria que você prestasse bem atenção nesses dois versículos, que são o versículo... só um minutinho. Perdi aqui por causa do ventilador, aqui tá... Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Jesus. Versículo 20... Desculpa. Versículo 32 e 33. Amém? São esses os versículos que nós vamos trabalhar. Versículo 32 e 33. Glória a Jesus. Diz assim a palavra: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, nós te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Prepara cada coração aqui, Pai, como uma terra fértil. Que todo espírito de desatenção, todo cansaço, meu Pai, bata em retirada. E que esta palavra que vai ser semeada nesse coração, ela possa frutificar, ela possa nos educar, e ela possa nos fazer entender a cada dia a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Então o texto aqui, se a gente for ver o contexto, né, o capítulo todo, eles estavam tendo várias instruções de como iriam trabalhar sem a presença real ali de Jesus, né? Porque é muito fácil quando a gente tem alguém ali que lidera, que está à frente, né, do nosso ministério ali, como aquele líder, como aquela pessoa que traz segurança, aquela pessoa que nos ensinou, nos orientou. Quando a gente está perto dela, a gente se sente realmente seguro para fazer a obra de Deus, né? Quando você está perto do seu pastor, você se solta mais para fazer a obra de Deus. Mas quando você está sozinho, você fica mais inseguro, e isso é natural, né? Até você pegar o jeito, até você se soltar, até você sentir essa autoconfiança em si mesmo, né? Pela graça e misericórdia do Senhor. Então, os discípulos não eram diferentes, eram homens como eu e você, né? Que também eram inseguros, passavam por dificuldades, tinham medos, né? Natural. Mas aqui eles estavam recebendo todas as instruções necessárias para que a obra fosse uma obra perfeita, que agradasse a Deus e glorificasse a Deus, não a eles, né? E eu acho interessante que quando eles voltam, né, eles voltam muito felizes, né, dando pulos de alegria, porque expulsaram demônios, fizeram muitas coisas ali através do nome de Jesus, e Jesus fala com eles: ó, acho que tem uma coisinha que vocês não entenderam, né? Tem uma coisinha aí que vocês precisam entender. Vocês não têm que estar felizes porque os demônios sujeitou a vocês, porque vocês curaram, porque vocês fizeram a obra da forma que foi feita. Vocês têm que estar felizes pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida, né? Essa que tem que ser a alegria de vocês. Não é porque vocês estão fazendo com que o poder de Deus seja conhecido através da vida de vocês que vocês têm que se alegrar, não. E muitas das vezes a gente se perde realmente quando a gente começa a lidar com o poder de Deus, né? Tem muitas pessoas que, por falta de maturidade, né, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por deixar de ter um conhecimento mais apurado, quando ele começa a lidar com o poder de Deus, que é algo muito grande, muito assim, difícil de entender, porque o poder de Deus ele nos surpreende a todo momento. O que acontece? A pessoa começa a achar que aquilo está partindo dela, que ela é merecedora daquilo, que ela tem que ser elogiada por aquilo, e ela acaba se perdendo. Muitos se ensoberbecem, muitos começam a deixar de levar essa glória diante de Deus, que é o único que tem que ter honra e glória, começa a confundir. Eu já vi muitos nas ruas aí, que são pastores, que foram tremendamente usados e se perderam por causa da soberba. Porque começou a ser muito usado, Deus começou a derramar muito poder sobre a vida dessa pessoa, e ela começou a levar isso para si, se orgulhar, se achar bonzão, e aí
o que acontece? A graça de Deus sai desta pessoa, e o que acontece? Essa pessoa acaba caindo, né? E ela acaba sendo envergonhada, né? Então é algo que realmente a gente tem que tomar cuidado. Mas não é isso que eu quero estar trazendo, né, com mais ênfase em relação à palavra, mas para que você entenda também hoje o que é realmente confessar a Jesus diante dos homens. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, não, eu confessei, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, basta, eu estou salvo, porque naquele grande dia o Senhor vai me confessar também diante do Pai, Ele vai me reconhecer como filho, né? Ele vai como se diz, Ele vai me aceitar e eu vou adentrar como é que fala? Vou adentrar aquela porta e eu vou entrar e desfrutar das promessas de Deus, né? De uma vida eterna. É muito fácil. Mas a palavra confessar aqui, ela abrange muitos sentidos. É isso que nós vamos ver aqui, né? Não adianta só você levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou falho, sou pecador e que eu careço da misericórdia do Senhor e eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Beleza, isso é o primeiro passo. Um passo muito importante que tem que ser dado. Mas não pode parar por aí. E essa palavra confessar, por isso que ela tem algo muito além do que somente levantar a mão e dar essa declaração diante das pessoas que você aceitou Jesus e que você, né, quer uma nova vida com Ele. É muito simples fazer só isso e achar que por aí basta, né? Então, a palavra confessar, ela tem muitos sinônimos, né? Ela tem muitos sinônimos que nós vamos trabalhar. E o primeiro deles é admitir. Esse é o primeiro sinônimo citado aqui que eu quero citar para você, é admitir. Admitir o quê? Admitir que você é um pecador, que você carece da misericórdia, da graça, daquele sacrifício que foi feito por mim e por você naquela cruz, porque se não fosse aquele sacrifício, todos nós já estaríamos condenados. Então é necessário você admitir isso, você entender primeiramente aquele sacrifício. Por que Jesus foi levado à cruz? Por que Jesus teve que passar por tanta humilhação, por tanta dor, por tantas coisas ruins? Para que ele sofreu tanto? Tem um motivo, tem um porquê. E o motivo é para que eu e você pudesse desfrutar de uma vida eterna. Não, para que nós não viéssemos ser mais condenados à morte eterna, mas para que nós nele tivéssemos vida. E vida eterna, vida em abundância. Então foi necessário ele pagar aquele preço. Porque antes, nós sabemos, quem estuda a Bíblia, quem tem um pouquinho de conhecimento, era feito sacrifícios com animais pelos pecados das pessoas, né? E aqueles animais, por mais perfeito que eles fossem, eles não tinham um sangue puro, eles não tinham um sangue santo, eles não eram imaculados, eles não eram animais perfeitos, para que toda a humanidade tivesse os seus pecados perdoados, né? Para que viesse se cumprir toda promessa, toda profecia em relação à salvação da humanidade, era necessário que o Filho de Deus, né, como foi revelado lá em Gênesis, ele viesse, né, e ele viesse padecer por mim e por você, sofreu o que sofreu, para que eu e você tivéssemos a condição de termos uma vida eterna junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando se trata de sacrifício da cruz, eu preciso admitir que sem aquele sacrifício, eu já estaria morto, eu já estaria condenado, não teria chance para mim. Eu preciso admitir que sem Jesus eu nada sou e eu nada posso. Eu preciso admitir que eu preciso mudar de vida, eu preciso aprender a ouvir, aprender a enxergar a vida com outros olhos, aprender a ter até mesmo um novo vocabulário, porque quando a gente nasce de novo,
como a Bíblia pede e ensina, nós temos que aprender tudo de novo. Não adianta eu somente aceitar Jesus, confessar Ele como o Senhor da minha vida, mas continuar com a minha boca cheia de palavrão, falando besteira, falando mentira, falando mal das pessoas, julgando as pessoas. Então eu preciso ter um novo vocabulário. Quem lembra, quem já leu e lembra que quando Pedro ali ele foi acusado, né, ele foi ali acusado ali por aquelas pessoas que estavam ali à fogueira ali perseguindo o povo de Deus, e Jesus já estava preso ali, Pedro indo atrás de Jesus ali, né, e acaba que quando ele é reconhecido ali, eles falam, esse aí falava como eles falam, não é assim? Esse aí falava, ele fala como aqueles lá. Por quê? Porque o vocabulário de Pedro era diferente, já não era mais aquele vocabulário de pescador, já não era mais aquele vocabulário humano, mundano, não, passou a ser um vocabulário espiritual, dirigido pelo Espírito Santo. Então até no falar nós temos que ter cuidado. Você quer saber se você nasceu de novo? Olha para como você conversa. Será que você conversa como você conversava? Ou hoje você tem mais cuidado, mais carinho, mais paciência, mais mansidão na sua fala? Tudo isso vai te mostrar a progressão do seu nascimento. Então, confessar Jesus tem que ter mudanças e muitas mudanças, não somente levantar a mão, como eu disse, e falar, eu aceito Jesus. Então, o primeiro passo é admitir que eu preciso dessa mudança. Eu preciso nascer de novo, eu preciso reconhecer aquele sacrifício da cruz, eu preciso admitir que sem Jesus eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho vida fora dele. Você já viu um peixe fora d'água? Ele não tem vida, e a gente fora de Jesus, a gente estamos mortos. O que fala lá em João, capítulo 5, que quando nós reconhecemos ao Senhor ali, quando nós praticamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós cumprimos a verdade, quando nós aceitamos essa verdade, nós passamos da morte para a vida. Nós estamos mortos no mundo, como se diz, como um defunto ambulante aí, entendeu? Como uma coisa ambulante aí, é um defunto mesmo, que anda, que fala, mas que está morto. Não tem o Espírito da vida, não tem o Espírito de Deus, não tem vida em si, né? Então não basta também eu só, como eu volto a dizer, eu vou falar muito sobre isso aqui, somente confessar que é de Jesus, que crê em Jesus, porque o mundo ali fora, você pergunta para ele sobre Jesus, não, eu creio em Jesus, Jesus é tudo para mim, Deus é tudo na minha vida, mas o que eles estão confessando não está batendo com o que eles estão vivendo, e aí mora o erro, mora o perigo. Confessar aquilo que não professa, que não vive. Então é engano, é mentira. Então a primeira coisa, como eu disse, é admitir. A segunda coisa é reconhecer. É o outro sinônimo dessa palavra confessar. Eu preciso reconhecer, como a gente fala aí, quando a gente tem um apelo, que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso reconhecer isso. Mas qual a melhor maneira de eu reconhecer isso? O que você entende com a palavra reconhecer? Reconhecer tem a ver com conhecer, né? É você conhecer novamente, é você reconhecer uma pessoa. Vamos supor, eu conheço o Paulo, mas eu vou reconhecer o Paulo. Tem algo aí diferente, não é? De conhecer para reconhecer, é você conhecer novamente. Como eu disse, tem muitas pessoas aí fora que conhecem o nome Jesus, que é Filho de Deus, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Muitos conhecem, mas esse reconhecer é você buscar de novo entender. Conhecer realmente, ter intimidade, ter relacionamento. Como que você conhece uma pessoa sem que você caminhe com ela e que você conviva com ela? Não tem jeito. Eu posso conhecer o Vladimir, mas se eu estiver andando do lado do Vladimir, eu vou conhecê-lo muito mais.
eu vou começar a reconhecer o Vladimir. Eu conheço o Vladimir em partes. Mas a partir do momento que eu estiver andando com ele, caminhando com ele, ouvindo ele, eu vou conhecer ele no profundo. Eu vou passar a ter um relacionamento, uma intimidade com ele. Então eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso conhecer qual é essa vontade, qual é o desejo, o que ele quer de mim, qual que são os propósitos dele para a minha vida. Eu preciso ter esse particular, não é somente vir à igreja, ficar aqui meia hora, escutar um sermão e voltar para casa e fingir que Jesus não existe mais. Não, por isso a importância de você ter um devocional na sua casa, de você ter um momento de oração, de você ter ali realmente um diálogo com o Senhor durante o seu dia, de repente no seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho, você está conversando com Deus, né? Você está fazendo alguma coisa, você está colocando diante de Deus. Ô Senhor, será que isso aqui que eu estou fazendo é bom? Será que, né, vai ser bom, né? Vai ter algum resultado que vai te glorificar? É sempre estar colocando diante de Deus todas as circunstâncias. Você vai criando um relacionamento, uma dependência em Deus. Então isso, você está reconhecendo a Deus ali e sendo dependente dEle. Então isso também está ligado a confessar Jesus. E principalmente quando fala o texto aqui, diante dos homens. Porque uma pessoa que vê assim em você, tudo que você faz, você pergunta para Deus, você, oh, irmão, um minutinho que eu vou orar ali. Esse cara é meio diferente, esse cara é meio louco, né? Tudo que você fala com ele, antes de tomar a decisão, ele pede um pouquinho para ele, se ausenta e vai orar, ou ele pega a Bíblia e vai buscar uma direção. Esse cara tem alguma coisa diferente nele. Ele está demonstrando diante dos homens que ele é dependente de Deus, que ele não faz nada se Deus não mostrar a ele, que ele reconhece que quem traz a direção para a vida dele é o Espírito Santo de Deus, é esse Deus que ele está caminhando, que ele está conhecendo a cada dia. Ele não toma uma atitude, ele não dá um passo sem perguntar a Deus. Isso faz diferença na nossa vida. Você quer ter uma vida bem-aventurada? Se você não tem esse costume, passa a ter. Tudo que te apresentarem, toda oferta, toda porta que abrirem para você, falar, entra, você, opa, ô Senhor, é para mim entrar mesmo? Devo entrar nessa porta? A porta está bonita lá dentro, parece que tem coisa muito bonita lá dentro, muito interessante, e eu estou precisando entrar lá dentro, Senhor, mas será que é da vontade do Senhor? Se tudo você colocar diante de Deus, você está confessando Ele como algo que você depende para todas as obras, para todas as atitudes, para todas as decisões que você for tomar na sua vida. E quando nós temos um filho, quem aqui é pai sabe, que o seu filho, tudo que ele vai fazer, ele te pergunta, ele te pede orientação, ele te pede direção, você não se sente bem com isso? É, porque você fala, poxa, meu filho, né, tudo que ele vai fazer, ele me pede direção, ele de alguma forma me pede um conselho, ele quer saber da minha opinião. Não é bacana? Deus também enxerga dessa mesma forma, essa dependência é bonita diante dos olhos de Deus, Ele agrada disso, Ele vai te direcionar dentro daquilo que você está precisando. Mas uma pessoa que toma decisões de qualquer forma, faz suas escolhas pelo que ela necessita. Às vezes você até necessita daquilo ali, eu preciso desse copo de água aqui, eu preciso, mas será que vai me fazer bem? Aqui um exemplo, né, gente? Mas será que vai me fazer bem? Às vezes eu vi pessoas aí, às vezes não, eu já vi pessoas aí que arrumaram uma porta de emprego boa, aparentemente. Eles estavam no serviço e de repente arrumaram uma porta de emprego boa. Mas sem consultar a Deus, já foi logo abraçando a causa. Por quê? Porque ia ganhar mais, porque a oportunidade aparentemente parecia boa. E ele foi tomando frente da coisa, não é de Deus não, era a vontade dele, é da minha vontade. Ele falar, é da minha vontade, ele já estava colocando a Deus, porque ele nem perguntou a Deus se era da vontade de Deus. Com medo até mesmo de Deus falar com ele, não é para sentar nessa porta aí não. E ele fala, opa, mas eu ia ganhar mais, Senhor, eu estou precisando ganhar mais, estou precisando ser promovido, o Senhor fala que não é para mim entrar, de repente ele não ia aceitar o não de Deus.
Então ele preferiu falar, não é de Deus, e já entra para aquela porta fora. Aí depois a vida da pessoa faz assim, ó, de perna para o ar. O que parecia ser bom era um laço. Eu já vi pessoas saírem da igreja por causa disso. Você acha que Deus vai arrumar um emprego melhor para você, para te tirar da presença dele? Pra você não ter tempo para ler a Bíblia, pra você não ter tempo para vir na igreja? Você acha que isso é de Deus? Eu não acredito. Porque Deus quer que você tenha um bom emprego, mas que você continue buscando conhecimento, tendo tempo para ele, tendo relacionamento para ele. Ele não quer que você arrume um emprego. Até você como pai, você quer que seu menino, seu filho, sua filha arrume um emprego e vai lá para o Japão trabalhar lá? Você vai ficar anos sem ver ele? Nem você como pai quer. Então tem coisas que a gente tem que ter essa atenção, essa visão espiritual. Será que isso é de Deus? E como que nós vamos ter essa visão? Quando nós buscarmos de Deus. Então tudo que você for fazer, confesse a Deus diante de tudo que você tiver que fazer. Confesse a Deus, confesse a sua dependência nele. E de repente até diante dos homens. Não tenha vergonha não de chegar para a pessoa e dar, oh, você me espera um pouquinho que eu vou te dar esse retorno, mas eu não posso te falar agora não. Mas por que você não pode me falar agora? Eu preciso da sua resposta agora. Não, porque eu tenho que consultar a Deus. Tudo que eu vou fazer, eu não faço nada por minha vontade. Tudo eu consulto a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo para essa pessoa? Mostrando para ela que você é dependente de Deus. Aí a pessoa pode até virar para você e falar assim, uai, mas você acha que Deus não ia querer um trem desse para você? Não é uma proposta boa. Não. Isso é de Deus para a sua vida. Cuidado, que o inimigo é mentiroso. Ele se coloca como Deus muitas das vezes para nos enganar. Então você vai falar, não, eu entendo, a oportunidade é muito boa, a proposta é muito boa, mas eu quero ter o meu particular com Deus. Posso te dar essa resposta amanhã? Posso te dar essa resposta daqui a pouco? E vai ter com Deus. Isso é confessar a Deus também diante dos homens, mostrar a sua dependência. Então a terceira coisa que eu quero passar aqui agora, que é também um sinônimo desse confessar, é o manifestar. O manifestar também é confessar a Jesus. Porque eu preciso manifestar aquilo que ele está me ensinando, aquilo que eu estou aprendendo. Eu preciso declarar isso para as pessoas, eu preciso de alguma forma transparecer isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que conviviam comigo no mundo que eu era de um jeito e que agora eu sou de outro. Que há um poder sobre as minhas mãos, que há uma autoridade sobre as minhas mãos. Não que eu seja melhor do que eles, mas que a misericórdia e a graça de Deus me deu essa condição. Então eu preciso realmente manifestar este poder. Porque este poder já me foi dado. A palavra de Deus fala que aquele que crê, ele vai pisar em serpentes e em escorpiões. Ele vai impor a mão sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados. E esse poder não é para o pastor, não é para mim, não é só para quem sobe no altar, não. É para qualquer um de vocês que crê no nome do Senhor Jesus e que crê no poder dele. Sabe o que acontece? Louvado seja o Senhor. Sabe o que acontece? Tem muitas vezes que a pessoa tem 20 anos que está escutando o Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro dela. O poder de Deus não entrou dentro dela. Tudo que ela precisa, ela vai no pastor. Se ela precisa de uma cura, ela vai no pastor. Se ela precisa de uma promoção, ora para mim, pastor, ora para mim, pastor, ora para mim, pastor, ora para mim. Não, gente. Tem coisa que realmente nós temos que orar um pelos outros. Fato. Pastor, uma autoridade, um anjo da igreja, vai orar, vai te abençoar, mas você tem que aprender a usar o poder que já lhe foi dado naquela cruz. Quando você confessou o Senhor, quando você entregou a vida para Ele, Ele já te deu esse poder está dentro de você. É você que tem que desenvolver este poder, aprender a usar esse poder com a sua fé, com a autoridade que Ele te dá. Quantas vezes pessoas me pediram para orar, e eu jamais imaginava que esse poder poderia fazer parte da minha vida. E a partir do momento que eu comecei a fazer, sem medo, e crendo na promessa de Deus, a coisa acontecer, espírito imundo manifestar, cura acontecer, e eu ficar assim realmente espantado com a situação. Mas por quê?
porque Deus estava cumprindo a promessa dele, que já foi dada, e eu não estava acostumado com isso. Então, para mim, realmente causava um pouco de espanto. E eu falava assim comigo mesmo, poxa, mas eu esperava que o pastor, um pastor que tinha que fazer isso, mas logo eu, um miserável pecador, cheio de falha, dentro desse cárcere aqui, e Deus me dá essa autoridade, colocar esse poder em mim, como assim? Eu buscava entender, mas lendo, conhecendo, caminhando com Jesus, Jesus foi me mostrando que esse poder, ele é para qualquer um que crê, não é somente para a liderança da igreja, mas é para todos que confessar e crer no nome dele. Esse poder está nas suas mãos também. Às vezes você tem um filho ali doente, você quer levar o filho a atravessar a cidade para pastorar, sendo que você mesmo pode impor as mãos e expulsar aquela enfermidade, expulsar aquele mal, crendo no poder de Jesus. Parar de ser dependente do homem, mas ser dependente do nome de Jesus. Nós precisamos do pastor para orientar, para trazer a palavra revelada, precisamos, mas nós temos que ser dependentes, do poder que está no nome de Jesus, é de Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, o nosso pastor, ele é ousado, ele vai direcionar suas... Vai, com certeza, mas você não tem que estar preso a isso, porque senão você nunca vai ser enviado. Aqui ele estava enviando esses discípulos, e eles precisavam amadurecer. Qual que é o propósito da nossa igreja, pastor? Amar a Deus acima de todas as coisas, cuidar, que é esse amadurecer a pessoa, dar ela conhecimento, firmar ela sobre essa rocha, e depois falar, vai fazer a obra, vai dar fruto. Agora vai passar 40 anos e eu vou estar aqui pregando para a mesma pessoa, eu não estou vendo essa árvore dar fruto, não estou vendo essa árvore glorificar a Deus, tem algo errado. É em mim? É na palavra? É em Deus? Não, é na própria pessoa. Ela não atinou que ela tem que dar fruto, que ela tem que dar continuidade à obra de Deus. O pastor, como ele fala, eu tenho que preparar novos líderes, novos pastores, porque um dia eu não vou estar aqui mais, né, pastor? Vou envelhecer, daqui a pouco já não tenho mais saúde para poder estar aqui, né, com a mesma vontade, com o mesmo bom ânimo. Então, nós temos que ter essa conscientização, nós temos que dar continuidade à obra de Deus. Nós temos que ir lá nas ruas e pegar o enfermo e orar para ele e ver Cristo ser glorificado na vida dele, através da sua vida. Claudinei, nós estávamos lá na sopa lá, pergunto Claudinei, quantas pessoas que chegou na Claudinei? De repente, Claudinei trouxe uma mensagem, eu trouxe uma mensagem, o pastor louvou, daí a pouco começou um atrás do outro, tudo pedindo oração, Tem muita pessoa precisando da sua oração. Talvez você já esteja com esse poder para ajudar tantas pessoas, e esse poder está aí guardado dentro de você. Você tem medo de exercer ele. E Cristo está falando com você essa noite. Vai, faz. Não temas, eu sou contigo. Talvez você se sinta inseguro. Começa a andar com pessoas que já praticam isso. Fica perto daquele que já tem esse hábito. E você vai aprender com essa pessoa. Você vai te segura até você começar a fazer por si próprio. Quando eu comecei a orar por libertação, eu colei perto de um irmão que era muito usado nesse campo de libertação. Então eu ficava observando como ele agia. E aquilo me amadureceu, aquele conhecimento passou para mim. E eu creio que se a pessoa conviver comigo, pelo menos um pouco, ela também vai aprender comigo. E essa pessoa que aprender comigo vai ensinar a outra, e assim vai. O que não pode é a pessoa deixar de confessar esse Deus, deixar de manifestar o poder dele por ser inseguro, por ser tímido. A palavra de Deus fala que os tímidos, eles não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não manifesta o poder dele. Só ora pelos seus interesses, não ora às vezes pelas pessoas que Deus põe no caminho dele. Como que ele está confessando a Deus diante dos homens? Não, ele precisa fazer a obra, ele precisa manifestar esse poder, ele precisa confessar Jesus diante dos homens. Isso é confessar Jesus diante, é manifestar o poder dele também. Manifestar as promessas dele, declarar elas sobre a vida das pessoas. Hoje mesmo eu no clube lá, conversando com uma amiga lá,
E ela falando comigo, Alexandre, como é que eu faço para ler a Bíblia todo dia? Eu vou na igreja, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, mas todo dia você levanta e faz um cafezinho quentinho para você tomar, não é? Então toda vez que você fizer o cafezinho, você lembra da palavra, vai lá e lê pelo menos um capítulo por dia. Todo dia, na hora que você pegar no café, você fala assim, não, tem que ler a Bíblia. Tem que largar tudo agora, tem que ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Daí a pouco você está lendo 2, 3, daí a pouco você está chegando até atrasado no serviço, porque o trem é bom, né, pastor? Daí a pouco você está entrando no texto, você está querendo mais e mais, essa sede aumenta, mas você tem que começar. É difícil começar? Sabe por que é difícil? Porque o inimigo não quer que você conheça. Ele não quer que você tenha relacionamento com a palavra. Ele não quer. Porque ele sabe que quanto mais você aprofundar aqui, mais ele vai ficar impossibilitado de agir na sua vida. Mais ele vai ter o campo estreito para poder fazer alguma coisa contra você, porque há dentro de você o conhecimento da verdade. Vocês estão entendendo? A quarta coisa que eu quero falar é declarar. Declarar é o mesmo que pregar, né? É pregar, mas eu não sei nada, como é que eu vou pregar? Meu testemunho fala muito a respeito disso. Quando o Senhor me chamou para fazer um culto, eu nunca tinha abrido uma Bíblia. Muitos não vão acreditar. Mas imagina o Senhor falar com você assim, desce da sua cama aí, chama os irmãos aí, vai me cultuar aí, vai fazer um culto aí, sendo você nunca ter abrido uma Bíblia. Dá uma tremedeira nas pernas, você não sabe nem o que você fala, mas o Espírito Santo falar isso com você. Você sentir a voz do Espírito falar, desce e vai fazer um culto. E você dentro de um lugar que é cheio de coisa ruim mesmo, e você falar, opa, mas tem alguma, será que essa voz é de Deus mesmo? Ah, mas quer saber, eu vou. Foi isso que eu fiz. Não tinha conhecimento de nada. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Você vai ler um salmo, você vai louvar lá a gente sabia louvar, você vai louvar a Deus e vai fazer uma oração, nem que seja o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, você já vai estar me cultuando. E a partir do momento que você der o primeiro passo, eu vou abrir o mar, eu vou começar a colocar na sua boca, eu vou começar a te capacitar, mas tem que ter o primeiro passo. Enquanto você se priva desse primeiro passo, Deus não te enche. Ah, mas o que eu vou falar com aquele irmão? Como é que eu vou evangelizar? Ele não tem nada para falar. Mas às vezes você tem o seu testemunho de vida. Quem você era? Como Jesus te conheceu? Como você conheceu Jesus? Quando foi o seu primeiro encontro? Como você foi tocado pela palavra? Começa a contar para ele o seu testemunho. Você já está evangelizando. Você já está declarando Jesus na sua vida e mostrando para esta pessoa que ele existe, que ele é real e que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. É esse o declarar. Isso é confessar também Jesus diante dos homens. Eu preciso falar para as pessoas do que ele fez na minha vida, de um testemunho que eu tenho de alguém conhecido, um testemunho que eu ouvi na igreja. Às vezes eu não tenho a palavra ainda, mas eu tenho alguma coisinha para oferecer. E quanto mais você oferecer, mais Deus vai te dar. Mais Ele vai encher. Mais Ele vai te capacitar para falar. E aí você vai começar a falar coisas que você não esperava. E quando você vê, você está sendo útil na vida das pessoas. Porque foi assim que aconteceu comigo. Foi indo. Eu comecei a abrir a boca e depois do culto chegava um para mim e falava, nossa, Deus te usou para falar tudo que eu precisava de escutar. Nossa, essa palavra hoje parece que Deus estava querendo falar isso comigo. Você já viu aquela coisa que testifica? Aí você fala assim, mas eu não sei nem o que eu falei direito. Porque não é você que vai fazer, é o Espírito de Deus que vai fazer através de você. Mas você precisa declarar. Isso também é confessar Jesus diante dos homens. Se eu não faço isso, eu estou negando Jesus diante dos homens. Eu estou guardando para mim, eu estou sendo um crente egoísta. Tudo que Deus fez na minha vida, ninguém sabe. Vocês já repararam que toda a minha pregação tem muito a ver com o meu testemunho? Eu prego muito relacionado ao que eu vivi. E vou sempre pregar assim, porque o que Deus fez na minha vida foi muito grande. E as pessoas precisam conhecer isso. Lá na sopa, lá eu estava pregando lá, falando do meu testemunho lá, e eu estou vendo um rapaz lá que
pelo jeito ainda tem ainda os mesmos hábitos que eu tinha antigamente, e esse cara prestando atenção em mim, chegou no final da pregação, eu só vi ele falando, olhando dentro do meu olho, eu vou conseguir como você conseguiu, eu vou conseguir. Então o que Deus faz na nossa vida, na sua vida, na minha vida, testifica com a vida de outros, que de repente estão deprimidos como um dia você teve, estão no engano como um dia você teve, tinha receios como você hoje ainda tem. Então, isso testifica em outras vidas, e quando você abre a boca para falar que Jesus arrancou isso de você, você glorifica a Deus, você confessa Ele diante das pessoas, e essa pessoa cria esperança, cria fé, cria coragem, que tem jeito para ela também. Tem jeito para ela também, mas se você está de boca fechada, você está negando Jesus. Se você está guardando o seu testemunho, você está guardando um rico e precioso testemunho dentro de você, que você às vezes nem sabe o tamanho da preciosidade do seu testemunho. Você só vai saber quando você vê pessoas que estão igual você estava, sendo libertas através da sua fala, através do Espírito Santo enchendo a sua boca e você falando para ela o que você era, o que você é pela misericórdia de Deus, e essa pessoa falar: "Nó, depois que eu te ouvi, eu não sou mais assim, eu não faço mais isso". Aí você vai falar: "Nó, eu tenho que falar mais do meu testemunho". Vocês estão entendendo? Vamos para o quinto, a quinta coisa aqui que tem muito a ver com confessar, é afirmar. Porque quando você prega a palavra, muitas das vezes quando as pessoas pregam, falam de Jesus, elas não têm aquela firmeza com o que estão falando. Às vezes até mesmo por não ter muito conhecimento. E às vezes elas são indagadas, são perguntadas, é perguntado para essa pessoa algumas coisas que ela não sabe responder. Então ela se sente inseguro, ela às vezes deixa de afirmar certas coisas por ainda ter algumas dúvidas, e isso também é natural. Você não é, presta bem atenção nisso, eu aprendi isso um dia, e isso foi muito bom para a minha vida. Você não é obrigado a responder tudo e saber de tudo porque você é crente. Você não é obrigado a ter todas as respostas para aquela pessoa que vai te perguntar a respeito de Cristo, a respeito da palavra. Porque o inimigo, ele é astuto, gente. O inimigo, ele pode usar uma pessoa que você está evangelizando para te perguntar coisas que você não sabe responder, simplesmente para te frear. Para você não mais falar, porque você vai se sentir assim: eu tenho que me preparar mais, porque ele me perguntou um negócio que eu não sabia responder ele. E fica esquisito, né? Eu estou indo na igreja, eu sou crente, eu professo a Bíblia, professo Jesus, mas eu não sei responder ele, então é melhor ficar na minha. O inimigo é astuto, igreja. O inimigo não é bobo, não. Ele sabe trabalhar. Mas aí qual tem que ser a sua resposta para essa pessoa que você não soube responder? Eu não posso te responder isso, mas eu vou procurar saber. Depois volto a conversar com você a respeito, mas ora a Deus, pede a Deus para tirar essa dúvida do seu coração, porque Ele nos prometeu tirar todas as nossas dúvidas. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então pede a Deus para tirar as suas dúvidas. É essa a resposta que você tem que dar para a pessoa que você não soube esclarecer. Mas não se sentir inferior por isso. Não se sentir incapaz por isso, porque vai chegar momentos que você vai ser colocado contra a parede. Mas você não é crente? Como é que você não sabe disso? Não, eu sou crente, mas eu não sou obrigado a saber de tudo, estou aprendendo, eu queria que você aprendesse também. É uma descoberta dia após dia, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia todo dia, por isso que a gente tem que ouvir a palavra todo dia, porque eu aprendo todo dia. Mas eu não sou obrigado a saber de tudo. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com o R.S. Soares. Que ele tem um quadro no programa dele lá, que pergunta, umas perguntas lá. Vai uma pessoa na rua lá, e aí a pessoa pergunta: missionário, o que é isso? Faz várias perguntas para ele, ele responde. Ele, como um homem muito, experiente no Evangelho, muito antigo no Evangelho, ele me quebrou no meio um certo dia. Eu assistindo a programação dele, ele vira e fala dessa mesma forma que eu falei: eu não sou obrigado a saber de tudo, e isso eu não posso te responder, porque eu
Não tenho essa resposta para te dar, mas Jesus pode te dar essa resposta. Busca e pede Ele em oração, que Ele vai usar alguém para tirar essa dúvida de você. Aquilo me ensinou tanto. Por quê? Porque eu estava num lugar onde as pessoas eram muito curiosas e queriam, né, saber muitas coisas que eu, imaturo, muitas das vezes, não sabia responder. E eu me sentia realmente pequeno ali naquele momento, me sentia inseguro. E falava, não, vou largar esse negócio de pregar para lá, porque tem coisa aí que vou acabar sendo envergonhado, envergonhando a Deus. Não, eu não podia parar, porque é Deus que ia me capacitar. Eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu não sei tudo, que eu não sou perfeito, que eu não sou, né, nenhum sábio, nenhum, né, doutor da lei, eu não sei. O que eu sei, eu transmito, eu declaro, eu afirmo. O que eu vivi, eu afirmo. Agora, o que eu não vivi, o que eu não sei, eu peço a Deus que te revele, que te mostre, né, e que te esclareça. Amém? E é assim que nós temos que confessar Jesus diante das pessoas. Amém? E a sexta coisa aqui é praticar. O que adianta? Nós estamos conhecendo tantas verdades aqui, é tanta instrução dada para mim e para você, mas sai daquela porta para fora, a instrução ficou aqui dentro. Essa instrução não acompanha as suas escolhas, não acompanha os seus pensamentos, as suas atitudes. Ela tem que estar junto. As pessoas lá de fora têm que ver essa prática. Pelo menos esse esforço por essa prática. Porque nem tudo também que você aprende aqui, você vai sair daquela porta já tendo capacidade de fazer. Mas a partir do momento que você se esforçar, Deus vai te capacitar. A partir do momento que você colocar isso em oração, Deus vai te estruturar para viver e praticar isso. Porque se Ele está te dando a direção, Ele vai te dar a condição de atravessar essa ponte, que às vezes é um obstáculo difícil na sua vida, às vezes é coisa que vai gerar sacrifício na sua vida, mas Ele está te dando a direção porque Ele vai te capacitar. Então é importante, a palavra de Deus fala que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Se eu falo que eu conheço a palavra, mas não pratico, eu estou negando a Jesus. E aqueles que negar a Jesus, naquele grande dia, vão ser negados também diante do Pai. Então é melhor realmente não conhecer, ser ignorante. Porque aquele que conhece e não vive o que conhece, ele está negando a fé, ele está negando a verdade, ele está negando Jesus. Então, a última coisa, que é a sétima coisa, o sinônimo aqui, é concordar. É uma coisa que, muitas das vezes, a gente não dá importância, mas a palavra de Deus tem algumas promessas que cita isso, que tem coisas que são necessário haver concordância. Tem um versículo que fala que se dois de nós, aqui nessa terra, concordarmos acerca de algo que pedimos ao Pai lá no céu, Ele nos ouviria e assim seria feito. Há uma necessidade de concordância. E por que essa concordância ela tem que existir? Isso também é o confessar Jesus. Porque imagina só, eu e o pastor estamos na presença de Deus. Eu não concordo com o jeito que ele trabalha, ele não concorda com o jeito que eu trabalho. E aí nós vamos ali evangelizar, nós começamos a bater boca, e o que está sendo evangelizado fica assistindo aquele bate-boca, aquela falta de concordância. Que testemunho que nós vamos dar? Como que nós estamos confessando a Jesus diante dos homens? Batendo boca um com o outro, debatendo um com o outro, discordando um do outro, porque temos pensamentos diferentes? Então, precisamos concordar com a verdade. É lógico que vai ter coisas que pessoas aprenderam de uma forma, outras mas se tiver muito longe essa concordância, tem algo errado, igreja. Porque o Espírito é o mesmo. Tem alguma coisinha ou outra que realmente, às vezes, a gente vai ter uma discordância. Mas se essa discordância for muito grande, tem algo errado. Aí você pode saber que tem anatema no meio, tem átoma no meio, né? Tem maldição no meio, tem coisa ali que não é de Deus. Então nós temos que ter realmente concordância, respeito, um irmão pelo outro,
Por isso que eu queria muito que isso aqui não existisse. Placa de igreja. Queria muito que a igreja fosse realmente a igreja de Cristo. Toda igreja fosse o reino de Deus, vamos colocar assim, essa fosse a placa. Toda igreja que você entrar, o reino de Deus, aqui é o reino de Deus, aqui é o reino de Deus. Eu tinha essa vontade, esse sonho, que todos tivessem essa mesma visão, para não haver divisão, para não haver, sabe, essa coisa de um pensa de um jeito, um trabalha de um jeito, outro pensa de outro, outro trabalha de outro. Não. Sabe que era um dos meus maiores sonhos, e Deus me colocava umas coisas loucas na cabeça, assim, que eu falava, eu não tenho capacidade para fazer isso não. Mas era às vezes de entrar nessas igrejas grandes aí, chegar para esses líderes e falar assim, ô, você professa a Deus aqui mesmo, vocês confessam a Deus aqui mesmo, então vão unir forças. Tal dia nós estamos subindo a comunidade e tal, e eu conto com vocês lá, você convida seu ministério aí, você convida seus discípulos aí, as pessoas que você tem evangelizado, e sair fazendo isso em várias igrejas, para ver se une as igrejas a sair para a rua e fazer a mesma missão de Jesus, curar, libertar, amar, suprir a necessidade do povo. Isso era um grande sonho que Deus colocava no meu coração. E a igreja que falasse assim, não, esse cara aí é doido, isso não existe não, como é que eu vou unir com 10 igrejas e vou subir para a comunidade para fazer isso aí? Não existe não, isso é coisa de doido. Não, isso é coisa de Deus. Porque Deus quer o povo dele unido. Agora imagina vocês, se isso dá certo, 10 igrejas grandes aí se unem, só num propósito de subir para evangelizar. Hoje nós vamos lá na comunidade da Serra, nós vamos andar aquela serra toda ali evangelizando. Quem puder levar um alimento, quem puder levar uma Bíblia para abençoar, quem puder levar, quem não puder, que leve o amor, que leve a boa vontade. E vamos sair de porta a porta confessando que Jesus, eis que é chegada a voz do reino de Deus. E subisse aquele mundo de gente. Nossa, o que esse povo está arrumando? O povo uniu mesmo, as igrejas agora uniu, agora é um exército só. Vocês estão entendendo como que a coisa seria assim, impactante? É esse tipo de coisa que Deus colocava no meu coração, parar culto lá e falar com o pastor, vamos pedir uma oferta aqui para abençoar aqueles moradores de rua que estão ali na rua ali, né? E às vezes pede oferta para tanta coisa, e na porta da igreja tem um bocado de gente passando fome, e aí sai o sacerdote, sai os levitas, sai todo mundo e passa de largo. É tanta coisa que Deus me incomodava para fazer assim, absurda, que eu falava, nossa, Deus tem que me dar muita ousadia, senão eles vão me pegar aí, vão consumir comigo rápido. Mas realmente essa sede que Deus colocava no meu coração, por que adianta? Igual a igreja aí que você vai e tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, as pessoas saem da porta para fora, passa no trânsito aí, vê 300 pessoas necessitadas e finge que nem está vendo, acabou de escutar a verdade, vai para um restaurante chique, gasta R$200, 150, R$300, mas não tem coragem de comprar uma marmitex de 15 e no caminho abençoar uma pessoa. Como que ela está confessando a Senhor? Então a gente precisa ter essas atitudes, sabe? Por isso que uma coisa que Deus pôs para me fazer, uma coisa que eu não largo, eu quero aumentar. Isso não pode ficar só nisso, eu quero mais. É fazer a obra lá fora. Lá fora, onde pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, estão aprisionadas nas drogas, nos vícios, nas bebidas, na prostituição. Lá fora, precisa de mim e de você, precisa de todos nós, lá fora. Me entristece quando eu vejo a sopa lá necessitando de evangelização e não tendo quem evangeliza. Me entristece, porque eu sei a importância disso. Claudinei viu lá, basta a gente abrir a boca e ver um sedento tudo. Não é, Claudinei? Vem tudo. Por quê? Porque está todo mundo morrendo de fome, querendo a palavra, querendo um abraço de Deus, querendo conhecer esse Deus que nós conhecemos. E como que eles vão conhecer se não tem quem pregue, se não tem quem vai até eles, que confesse a Jesus diante dos homens? Então é isso que eu quero que a igreja venha despertar. Confessar Jesus diante dos homens não é somente levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, não. É tudo isso que foi falado aqui, é admitir, é reconhecer, é manifestar, é declarar, é afirmar, é praticar, amém? E é concordar, é entender que não somos
diferente da igreja tal, 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 tal. Talvez temos modos diferentes de operante, de trabalhar, natural, mas temos que entender que somos irmãos. E tem, infelizmente, hoje gladiado irmão contra irmão. É triste escutar Jesus falar que os filhos das trevas são mais unidos do que os filhos da luz. Gente, que isso? É triste escutar isso. Mas Jesus já sabia dessa discordância, dessa divisão. Jesus já sabia. Ele é o princípio, ele é o fim. Mas cabe à nossa geração, a mim, a você, quebrar isso, ser diferente, fazer diferente. Não falar mal de igreja nenhuma, mas procurar unir e trazer para essa igreja que não age como você pensa e como você sabe que é certo, trazer para ela um testemunho, que vale a pena ser diferente, que vale a pena fazer diferente. É nós que temos essa obrigação de fazer diferente, de mostrar para a igreja que não faz, que é para ser feito, que a palavra nos ensina e a palavra nos pede para ser feito. Por isso essa igreja tem essa vontade de ir para a rua, de ir para o campo, de ir fazer a obra, entendeu? Por quê? Porque realmente tem poucas igrejas hoje fazendo isso. É um aquário, só cuida dos seus peixes e não quer saber do mundo lá fora, e é o mundo lá fora que está precisando. É o mundo lá fora que está perdido, que está totalmente vivendo no engano. Nós precisamos aqui somente aperfeiçoar, alimentar a nossa fé, encher de energia para ir lá fora buscar, para ir lá fora salvar, para ir lá fora curar. Amém? E para nós encerrar aqui, eu quero falar do negar. Quando fala negar, aí aqueles que negar ao Senhor, o Pai o negará naquele último dia. Negar, meu irmão, é a mesma coisa que afirmar não existir. É a mesma coisa que você afirmar que não existe, que não é verdadeiro. Quando você nega Jesus, é a mesma coisa que você falar que ele não existe. Quando você não cumpre a palavra, é a mesma coisa que você falar que a palavra é mentira. É a mesma coisa. É sinônimo. Quando você aprende uma palavra que faz ao contrário dela, é como se você estivesse falando que essa palavra que você escutou é mentira. Porque se você realmente acredita que ela é verdade, por que você prefere viver a mentira? Não tem lógica, tem? Você aprende a verdade, mas você quer viver a mentira, você está professando que essa palavra é mentira, com as suas atitudes. Então, para mim não negar Jesus, eu tenho que praticar o que eu aprendo. É dizer que não é verdadeiro, é contestar, é combater, é afrontar a Deus. É uma coisa, Deus está te dando ouro e o mundo está te dando lixo. É o sei lá e preferir o lixo. Como assim? É a mesma comparação. O Senhor está te pegando aqui, te entregando ouro, tesouro, ouro mais fino, que não tem valor, não tem como mensurar o valor. Ele está te dando aqui. Aí você sai daqui, deixa aquele ouro de lado e vai ali fora e pega o lixo. Isso é uma pessoa que não vive a palavra, que não dá valor ao que está aprendendo, que não pratica o que está aprendendo. Ela prefere o lixo do que o tesouro. E você acha que o Senhor, que é justo, que é fogo consumidor, naquele dia vai ter dó dessa pessoa? Ele deu todas as oportunidades. Deu todas as oportunidades, todas as chances, usou vários pregadores, vários evangelistas. A pessoa insistiu em pegar o lixo. Então ela vai queimar junto com o lixo. Infelizmente. Então seja você esse que confessa o Senhor diante dos homens, em todos esses aspectos. Admitindo, reconhecendo, manifestando, declarando, afirmando, praticando e concordando. Confessa ao Senhor todos os dias dessa forma. Gente, igual eu sempre falo, e Deus vai realizar esse sonho no meu coração. Eu quero ver essa igreja toda vivendo essas missões. Quando o Senhor trouxe essa missão para os discípulos aqui, haviam 12 discípulos sendo preparados para ela. Desses 12, quem não foi?
Hã? Hein, gente? Quem não foi? Dos 12, quem não foi fazer? Todos foram, até Judas. Judas não foi depois, né? Ele não deu continuidade. Mas nessas primeiras missões, Judas foi também. Ou seja, ninguém deixou de ir. Amém? Então, a obra, a missão é para todos nós. É para todos nós. Eu sei que tem pessoas que já alcançaram a idade, já não tem mais essa força, mas eu tenho certeza que essa pessoa é intercessora, que a oração dela tem respaldo, e essa pessoa vai estar orando por nós, que vamos estar ali na linha de frente daquela missão, daquele combate. E aí somos um exército, cada um com a sua missão, cada um com a sua... Mas todos têm que estar envolvidos, né, pastor? Todos têm que estar envolvidos. E é isso que faz a diferença. O Lúcio nunca foi na sopa, mas é o que pica os legumes tudo da sopa. Está envolvido. Está no meio. Se ele soubesse o tanto de gente que alimenta dos legumes que passa na mão dele, ele ia ficar muito feliz. Um dia eu quero levar ele lá para ele ver. Que é muita gente, né, pastor? Então, o importante é você dar fruto, não importa como, mas não seja aquela árvore seca, que se continuar seca, vai ser cortada e lançada ao fogo. Seja aquela árvore frutífera, que as pessoas passam perto de você e querem pegar desse fruto para alimentar, querem ficar contemplando a sua beleza, porque a sua beleza resplandece a glória de Deus. Essa árvore que Deus quer, que dá fruto, que resplandece a glória de Deus, essa árvore bonita que separa e fica assim, nossa, que árvore bonita, Deus é maravilhoso. Já viu quando a gente se depara com as árvores muito floridas, muito bonitas, cheias de frutos, você fala, isso é coisa de Deus, né? É essa árvore que Deus quer que eu e você seja, amém? As palmas engrandeçam ao Senhor em nome de Jesus.